que fazer quando os amigos e irmãos te abandonam e surge aquele sentimento de solidão, angústia, tristeza e decepção? Olá, eu sou Heber Juncker, seja bem-vindo ao nosso canal e também ao nosso podcast no Spotify. Se você é novo aqui, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho, assim toda vez que eu postar um novo vídeo você seja notificado. Nosso propósito aqui é te ajudar a conhecer cada vez mais a Cristo e a sua palavra, para assim você se tornar cada vez mais parecido com Ele. Nós entendemos que esse é o nosso propósito de vida como cristãos. Mas vamos lá, o que fazer quando passamos por decepções na vida? Todos sabemos que isso é comum na vida, correto? Mas o fato de saber isso não significa que saibamos como reagir a essas situações e a esses sentimentos. Mas olha só, o apóstolo Paulo ele passou por algo, creio que muito parecido, quando ele estava na prisão e aguardava sua execução. Ele escreveu o que lhe tinha acontecido e como ele reagiu. Escreveu ali a seu filho espiritual e a seu discípulo e irmão Timóteo. Ele diz o seguinte: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo e em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. 2 Timóteo 4, de 9 até 13. Imagino Paulo pensando e escrevendo a Timóteo que seus irmãos em Cristo e companheiros de missão preferiram seguir outro caminho, optaram por amar o mundo e as coisas que há no mundo, ou seja, os valores, as verdades, as ideologias do mundo. Possivelmente muitos deles foram discipulados por ele e no mínimo caminharam com ele na missão, no projeto de Deus. Eles abriram mão da verdade que sabiam e conheciam para seguir a verdade do mundo, por isso o abandonaram. Imagino como deve ter sido difícil para Paulo ver o posicionamento deles, não só porque o abandonaram, mas principalmente pelo que o abandonaram. Eu já vivi momentos onde pessoas próximas me traíram e abandonaram, e o mais difícil é pensar os motivos pelos quais eles fizeram isso. Passar por esses momentos é difícil, eu sei, e exige muita força de vontade para continuar e seguir seu caminho. Agora, como Paulo superou essa dor, esse sentimento de tristeza, solidão, decepção e traição? A resposta é simples: ele ocupou da melhor forma possível seu tempo. Isso mesmo, ele virou a chave na sua cabeça e olhou para frente, fazendo coisas que eram saudáveis, boas para ele. Ele não se fechou, nem viveu em função daqueles sentimentos ruins, mas resistiu à tentação de não fazer nada, fazendo coisas úteis e saudáveis para ele. Paulo escreveu a Timóteo da prisão e lhe pediu 3 coisas para ocupar sua mente. A primeira delas: traga-me Marcos com você. Isto é, traga-me meu amigo e companheiro. Paulo entendeu que não podia ficar remoendo o abandono de seus amigos, mas precisava de outros amigos perto, outros que pudessem caminhar com ele naquele momento de prisão, pois como ele só tinha ali, só Lucas tinha ficado com ele. Interessante ele ter perdido Marcos. Marcos era parente de Barnabé. Na primeira viagem missionária de Paulo, Barnabé e Marcos cooperaram com ele na missão, viajou com ele, mas quando a viagem ficou mais difícil, mais tensa, mais perigosa, correndo risco inclusive de vida, o jovem Marcos o abandonou e retornou a Jerusalém. Aquele gesto de Marcos entristeceu muito Paulo naquela época, mas agora Paulo está mais maduro e ele diz o seguinte: ele me é útil para o ministério. Ele entendeu o quão importante é a vida de Marcos para ele. Depois de um tempo, Marcos então recebera uma nova chance. Ele esteve cooperando com Paulo ali na cidade de Colossos e até em Roma também. Inclusive Paulo falou muito bem dele a Filemão, o chamou de cooperador. Marcos foi muito importante, queridos, para a missão. Eu diria muito importante para o cristianismo, até hoje, pois ele escreveu o Evangelho de Jesus. Sabe? Isso é muito importante para todos nós. E Paulo queria que Marcos estivesse perto dele antes de sua partida, pois ele lhe era útil. Portanto, Paulo viu que tinha mais pessoas com ele do que o abandonando. Paulo nos deixa um ensino maravilhoso, que as decepções virão, as traições e abandono podem acontecer sim, mas cultive bons relacionamentos, pois um dia eles lhe serão muito úteis. Segundo, traga-me minha capa.
Paulo devia estar sentindo frio. Essas prisões romanas normalmente eram úmidas, escuras e frias. Ele procurou cuidar de si mesmo. Muitas pessoas que estão passando por momentos difíceis, por sentimentos ruins, ali deixam de cuidar de si mesmo fisicamente. Isso é um grande erro. Lembre-se que sua saúde não pode ser desprezada nesses momentos. Cuide delas. E terceiro, traga-me meus livros. Paulo não queria ficar sem fazer nada, por isso queria ter seus pergaminhos, suas cartas, suas experiências com Deus na missão ali disponíveis para ele. Paulo queria estar com a mente ocupada com as coisas de Deus. Ele queria alimentar sua mente e coração com aquilo que lhe trazia esperança. Muitas pessoas nesses momentos querem se isolar e ficar remoendo o que estão passando e o que estão sentindo, sabe? E o que lhe fizeram. Paulo queria ser edificado pelos escritos, pelos testemunhos e experiências contidas em seus pergaminhos. Paulo, ele resistiu a esses sentimentos ruins. Ele não reclamou ou desistiu da vida devido às traições e abandonos, sabe? Ele ocupou sua mente fazendo essas três coisas que lhe faziam muito bem, sabe? Faziam sentido para ele. E trazia à memória isso, lhe dava esperança. E você, como tem reagido a esses sentimentos ruins? Espero que, assim como Paulo, se você estiver passando por isso ou quando passar isso por isso, você resista a esses sentimentos ocupando sua mente, fazendo coisas úteis e saudáveis. Eu creio que tomar essa atitude te deixa mais sensível ao mover e à liderança do Espírito Santo. Ele nunca te abandonará, queridos, e sempre te fará olhar para frente. Pastor Luiz Hermínio disse certa vez o seguinte: se você quer ser semelhante a Jesus, terá que entender que ser traído é melhor do que trair. Ser enganado é melhor do que enganar. Apanhar é melhor do que bater. Ser ofendido é melhor do que ofender. Se isso está acontecendo, Deus está te dando a oportunidade de ser semelhante a Jesus. Pense nisso. Se esse vídeo te abençoou, deixa aqui seu like e compartilha com todo mundo. E lembre-se, permita o Espírito Santo te liderar nesse dia.